Saudações a todos no outro lado. Eu sou Antônio Simão e você está no Coffee Break Podcast. Se você que nos assiste não nos segue, nós queremos exortar a você que siga o nosso canal no YouTube, Coffee Break Podcast, e a nossa página no Facebook, Coffee Break Podcast, para você estar a par daquilo que vai se tratar aqui nesse podcast com um convidado que eu já vou anunciar e para você buscar ideias, buscar dicas sobre o empreendedorismo, sobre comunicação, sobre o posicionamento, que vão engajar você e que vão te dar aquela habilidade, aquela ideia que você precisa para ter sucesso no seu negócio. Estamos em dezembro, já a caminhar para o final do ano, e esse que é o nosso último podcast do ano. Nós vamos dar uma pausa e regressarmos em janeiro, mas antes queremos fechar o ano em grande com este podcast que vai marcar o último podcast do mês de dezembro. E nosso convidado é Alessandro Leite. Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigado, Antônio. Ok, É caríssimo. ok. Agradeço pelo convite que me foi feito também. Não, nós também ficamos gratos por ter respondido de forma positiva ao nosso convite e por ter aparecido. E esperamos que se sinta bem aqui no nosso espaço. Está feliz por estar aqui? Com certeza, com certeza. Um Ok. espaço bem acondicionado, consigo notar. E sinto-me à vontade. Muito Boa, obrigado. boa. Então é isso. Para quem não sabe, Alessandro Leite, nosso convidado de hoje, ele é formador de oratória, também fundador da Academia Grandilocus. Eu não falei errado, né? Não, desta vez não. Academia grandiosa, esqueci. Sim, porque eu fico sempre me perguntando qual é a forma certa de Quase dizer. todo mundo. Na verdade, o nome tem esse... O propósito do nome é causar este efeito nas pessoas. Ok, Causar ok. uma certa dúvida e chamar a atenção. Chamar a atenção, porque é um nome fora do É comum. incomum. Todo mundo se Yeah, pergunta, afinal, o yeah. que é grandíloco? Sendo Exato. sincero, é mesmo um nome fora do comum e gera uma certa curiosidade em saber o que é, o que traz de novo. E falando ainda sobre o seu perfil, né? Demos aqui uma pausa, já para começar a introduzir aquilo que é a Academia Grandílocos. E Alessandro Leite também é empreendedor e influenciador juvenil, né? Exatamente. E pronto. Então, esse é o perfil do nosso convidado de hoje. E com essa descrição, com essa introdução, você já consegue imaginar aquilo que o programa de hoje vai entregar para você, as dicas, os insights, os benefícios que você vai colher assistindo esse podcast. Então, não se esqueça daquilo que eu disse no início. Se você é alguém que nos assiste pela primeira vez, então toca aí na área de subscrever, dá um like no vídeo. E se você está a ver esse vídeo pelo Facebook, então nos siga e deixa um like, deixa um comentário para nós sabermos qual é o teu posicionamento, qual é a tua ideia de como é que nós podemos melhorar o nosso programa com a sua opinião, que claro, para nós é muito importante. Nós queremos sempre fazer uma entrega de conteúdo de qualidade e que as pessoas que nos assistem se sintam à vontade para poder estar aqui conosco. Então, é isso. Alessandro Leite, Exatamente. Influenciador juvenil até onde é possível. até onde é possível. Não, Exatamente. o objetivo é nada mais do que isso, influenciar jovens, Com certeza. né, com aquilo que é a nossa trajetória, com os nossos ideais. Exato. Pronto, somos Nosso testemunho de vida. nosso testemunho de vida, nós nos consideramos jovens fora do comum. Com certeza. Nós estamos voltados para uma aba da sociedade que é mais dedicada a desenvolvimento pessoal, Com certeza. desenvolvimento profissional, Exatamente. a evolução, a sucesso, Despertar mentes. despertar mentes. Exato. E nós, nessa perspectiva, não seria um erro nos caracterizarmos como Com influenciador certeza, da com juventude. certeza. Temos de facto influenciado. E você influencia muito, pelo que eu vejo, com essa sua academia Grandílocos. Eu Exatamente. vou dizer assim lento para
poder me enquadrar dentro do termo, Exatamente. para não dizer errado em nenhuma fase e não estragar a tua marca. Exatamente. Na Para verdade, não... esta dificuldade em pronunciar o nome é que normalmente nos, vamos lá dizer, nos dá mais ênfase diante do público. Quando as Ok, pessoas têm dificuldade em dizer grandílocos, elas querem aprender. E para aprender, perguntam àqueles que são os autores do nome. certo, E querem certo. saber também o que é que o termo grandíloco significa, E para o seu você, enquadramento gramatical e tudo mais. e você já vai mencionar isso daqui a Exato, pouco. Não exatamente. vamos estragar a Com surpresa certeza. indo muito para lá daquilo que é o nosso conteúdo. Mas, falando assim da Academia Grandílocos, desse seu projeto, que é o ensino da oratória, você começou uma turma aqui na região, né, no Icolibengo, Certo. e que se caracteriza como a primeira turma de ensino de oratória. Exatamente. Na verdade, eu posso contar a história do início, não é? Eu quero saber essa história. Eu Exatamente. não terminei a pergunta, mas a verdade era mesmo essa. Eu Ok, quero saber essa história. ok. Então, diga para nós, como é que surgiu esse projeto? Portanto, a Academia Grandíloco surgiu de uma ideia na minha mente e posteriormente foi materializada fruto de um apoio que recebi da igreja a qual pertenço. Eu sou membro da Assembleia de Deus Pentecostal, pertenço ao Ministério Gênesis, mais precisamente no Centro Terra Santa. Portanto, eu tive a ideia de passar a ensinar outras pessoas a comunicarem melhor, visto que é uma habilidade que já há muito tempo possuo, mas no momento eu não conhecia mecanismos para ensinar. Portanto, fiz uma formação. Fiz uma formação e depois disso passei a oferecer a formação de oratória de uma semana. Era isso, uma formação intensiva de uma semana gratuita. Precisava de um espaço, por isso falei com o meu pastor, solicitei um espaço lá na igreja e ele cedeu-me o espaço. Ok. Então, durante a primeira semana de implementação do projeto, que ainda nem tinha nome, eu lecionei a formação gratuitamente na nossa igreja. Para os membros da igreja. Não, não, não. Para membros convidados especificamente por mim. Ok. Eu convidei-lhes em privado, em particular, e comecei a lecionar na igreja. Então, tu foste chamando no WhatsApp, no Exatamente, Facebook, olha, eu tenho aqui um curso de formação de exatamente. E eu lhes oratória. pedi que Uhum. fossem submetidos à experiência, como que se de cobaia se tratasse. Ok. Então, Exatamente. calma, você estava a lançar o projeto, Certo. ia fazer o teste com essas O pessoas. teste com estas pessoas. Mas E qual era o objetivo do teste? O que é que você de concreto queria saber? eu queria verificar se eu conseguiria alcançar resultados notórios ou não. Se eu alcançasse resultados satisfatórios, eu podia passar a cobrar posteriormente. Caso não, desistiria. E os resultados excederam as expectativas, tanto minha quanto dos participantes. Depois da primeira semana, eu passei a lecionar. Eu prolonguei para mais uma semana lá mesmo na igreja, Ok. gratuitamente, Mas era uma semana com as mesmas pessoas? com as mesmas pessoas. Prolongamos porque eu verifiquei que em uma semana não alcançamos os resultados do jeito que eu queria. Eles ficaram satisfeitos, mas eu sou muito exigente, principalmente comigo mesmo. Então verifiquei que ainda faltava alguma coisa. Então prolongamos para mais uma semana. E depois daí eu comecei a publicitar o serviço cobrando 3.000 quadros, mas já não lá na igreja. Estabeleci um acordo com a direção da Escola da Centralidade e passei a lecionar lá a formação. Mas se eu percebi, você percebeu com uma semana de ensino que não havia cumprido os objetivos ou não havia alcançado os objetivos que você pretendia. Mas esses objetivos eram quais? Os teus formandos não haviam pegado a essência daquilo que é a oratória, ou tu sentiste que o conteúdo, o teor daquilo que você ensina era algo que precisava ser desenvolvido? Ambas as questões. Por um lado, eu senti que as expectativas que a princípio foram traçadas tanto por mim quanto por ele foram alcançadas. Mas, sabe, por vezes nós começamos alguma coisa sem ter noção de onde é que de facto conseguimos chegar. Mas quando nós começamos a viagem, começamos a caminhada, notamos que a meta que havíamos traçado inicialmente é pouca com relação à nossa força. Ou seja, chegamos na meta e notamos que ainda estamos vigorosos, ainda podemos andar mais. Foi o que aconteceu. Eu notei que podíamos melhorar muito mais do que aquilo. Então preferi prolongar para mais uma semana. E por um lado também
Ao longo do período em que eu claramente administrei a primeira formação, ou lecionei, neste caso, a primeira formação, também verifiquei muitos erros no meu método de ensino, porque o meu método é meu, foi eu quem desenvolvi. Então, na primeira turma, eu verifiquei muitos erros da minha parte, embora aqueles não, mas eu verifiquei, e queria corrigir alguns deles na semana posterior. E Ok. claramente eu penso não, na verdade, esta é uma verdade incontestável. No meio do ensino, da pedagogia, sabemos que quanto mais se ensina, melhor se sabe ensinar. Ok. Por Sim. isso é que um professor que ensina uma matéria há muito tempo, ensina já na perfeição. Eu, por exemplo, conheci professores que no ensino, no princípio do ensino, eles vinham com material de apoio, né? Seja Exato. ele um livro, seja ele Exatamente. um esboço elaborado, vinham com esse material de apoio, Exato. porque eu entendia que era um princípio e que era necessário para não se perder naquilo que é o teu conteúdo, o Ok. que você vai ensinar, ter um princípio, um fim, um meio, e também para garantir o mínimo de excelência. Mas só que com o tempo, quando você já ensina Há a bastante tempo, matéria certo. por um longo período de tempo, então você deixa de vir com esse esboço, você vem apenas Exatamente. com o esboço mental, já não com Certo. o esboço físico. Eu, inclusive, nunca usei um esboço físico, porque todo o conteúdo que eu ensino, eu estudo muito antes de ensinar. É, eu penso que é hipocrisia ensinar aquilo que eu não sei. Então, eu não uso esboço nas aulas, nem faz sentido também. Então, tu dominas, incorporas aquilo que você ensina, fazes tornar-te parte de si, para depois Para depois poder transmitir aos poder outros. transmitir com essência, Com com... essência. Este é um fator que, por vezes, diferencia-me de outros formadores, porque eu já ouvi muitos formandos que passaram por outras formações a comentarem. E graças a Deus que eu resisto sempre. Tem nas redes sociais lá registrado, podem ir lá verificar. Na verdade, eu ensino com essência porque eu só ensino aquilo que eu próprio pratico. Eu nunca ensino uma técnica que eu não experimentei e verifiquei que em mim produziu os resultados preconizados. Ok? Nunca, nunca. Eu penso que é uma autêntica hipocrisia. Então não dá para ensinar algo que nem você testou, nem você Não dá. comprovou se é funcional ou não. Não dá, não dá. E pronto, eu critico muito este ato, este gesto. Estar a ensinar aquilo que nós próprios ainda não aplicamos na nossa vida é hipocrisia intelectual, é hipocrisia moral. Nós não podemos levantar para ensinar pessoas a falar bem quando nós não falamos ainda bem. E mais, nós não podemos ensinar, por exemplo, técnicas e mecanismos que nós próprios ainda não testamos em nós mesmos na prática. Nós Ok? não podemos ensinar pessoas a enriquecerem quando nós ainda não enriquecemos primeiro. Nós não podemos ensinar pessoas a traçarem caminhos que nós ainda estamos a traçar e não concluímos. Eu vejo que hoje em dia temos muitas pessoas, por exemplo, se me permite dizer, Claro. exatamente, temos muitos palestrantes e coaches nas redes sociais, muitos que promovem páginas de ensino e podcasts. Consegues aqui mencionar? Consegues dizer a queima-roupa? Exatamente. Eu podia dizer, Porque isso é uma forma de proteger quem recorre a essas pessoas para obter essa habilidade, esse ensino, exatamente. seja o que for, né? Pois é, Porque as pessoas que influenciam nas redes sociais hoje em dia certo. nem sempre têm ou possuem aquilo que elas vendem para as pessoas. Pois é, na verdade, eu penso que, e permita-me dizer mesmo que, na verdade, pronto, os três requisitos básicos para quem ensina são idade, maturidade e, claramente, são idade, maturidade e conhecimento. Pronto. Idade, maturidade e autoridade, E não é autoridade, conhecimento, ok. autoridade. Bom, Idade, maturidade e e autoridade. autoridade, sim. Para nós ensinarmos alguma coisa, precisamos de ter idade para falar do assunto, precisamos de ter maturidade, neste caso, entendimento do assunto, e autoridade. A idade alcança-se, claro, mediante os anos de vida. A maturidade alcança-se mediante o estudo e compreensão profunda e domínio do assunto. Já a autoridade, ela alcança-se
mediante ou fruto da experiência prática, ok? Quando nós ensinamos alguma coisa que nós não aplicamos na nossa vida prática, nós passamos ensinamentos vazios, ensinamentos sem autoridade moral. Um conselho vindo, diz que um bom conselho é um conselho de alguém que já viveu a situação. Uhum. Um conselho sobre matrimônio vindo de alguém que não é casado, por mais bonito que seja, ele não acompanha consigo a autoridade moral. Portanto, não tem o mesmo impacto, o mesmo efeito sobre alguém quanto o conselho de alguém que já é casado há muito tempo, ok? Que tem preservado o matrimônio. Ok. Esta é a questão da autoridade moral. É como um conselho para. Imagina alguém que aconselha outro a deixar a bebida, Uhum. mas ele também é É beberrão, consumidor. ele é viciado no álcool, mas aconselha o outro a deixar a bebida. Não terá o mesmo impacto que um conselho vindo de alguém, ou um conselho igual a este vindo de alguém que não bebe. Que não bebe, ok? Esta é a questão da autoridade moral. A autoridade moral alcança-se mediante a experiência prática. Uma Mas, pessoa que não tem experiência em um assunto perde a autoridade para falar daquele assunto, ou não tem ainda sequer. mas esse ponto que estás aqui a trazer, qual é a relação que queres fazer? Muita gente Eu vejo muitos, por ensina exemplo, não tendo autoridade para isso. vejo canais nas redes sociais, vejo páginas de jovens que casaram há 2 anos, há um ano, jovens que estão a casar agora, e já ensinam outros jovens a terem um relacionamento de sucesso. Eu penso ser Ah, uma. mas com 2 anos já se consegue experiência e autoridade para falar sobre relacionamentos. Com 2 anos dentro de um Dois relacionamento ou anos dentro de de um casamento. casamento, Dentro de um exatamente. casamento, né? Vamos assim dizer. Você é casado há 2 anos. Não é tempo suficiente para falar sobre o assunto? Eu não sou casado, mas conheço muitas pessoas que são casadas há 15 anos e dizem que ainda estão a aprender para ensinar. Pois é, ainda estão a aprender lições para ensinar. Ok. Então, eu penso que ainda está na beira, devia procurar aprender a nadar bem, passar pelas devidas dificuldades de Não, um mas 15, nadador. 15 anos, vamos aqui supor, 15 anos é muito tempo. 15 É, anos casado com alguém e você ainda não se sente com autoridade suficiente para aconselhar alguém que vai se casar, eu acho que isso é tentar fugir da responsabilidade de passar o legado para as outras pessoas, de passar a é uma maneira experiência para as de outras pessoas. demonstrar Porque, humildade, de modestia apenas. Mas também é uma maneira de chamar a atenção. E quem diz isso é o pastor Sadako Funkenda, que é uma pessoa que eu muito aprecio. Eu não deixo de mencionar os nomes das minhas referências, não deixo mesmo. ok, Portanto, falo bastante de Sadako Funkenda. E é uma frase que ele muito diz, na verdade. que frase é essa? Justamente o que eu falei. Ele tem 16 anos de casado e ele não tem ainda uma página, ainda não escreveu um livro. Não, escreveu, lançou um no ano passado. Do que fala o livro? Cama solteira, almofada solteira em cama casal. Pronto, fala sobre a individualidade de cada um dos pares da relação, mesmo sendo uma só carne no lar, no casamento. Ok, Exatamente, ele fala que na verdade cada um usa uma almofada separada, mesmo a cama sendo a a mesma, mesma, de casal. ok, Pronto, não terminei de ler o livro, mas de facto é rico. No entanto, ler livros sobre casamento em si, por exemplo, eu sou um exemplo, eu posso falar também sobre oratória. uhum, Ler livros sobre casamento não me dá autoridade moral para falar de casamento. Eu já li Casamento Blindado. Eu não uhum, terminei de ler Almofada Solteira em Cama Casal, mas já li As Cinco Linguagens do Amor, de uhum, Gary Oldman, uhum. um escritor norte-americano, evangelista da Igreja Batista nos Estados Unidos. Um dos livros mais famosos sobre amor neste mundo. E, na verdade, eu possuo idade para o casamento, eu possuo conhecimento sobre casamento, mas eu preciso de autoridade moral para ensinar casamento às pessoas, Ou seja, que só alcanço pela experiência. você para tocar no assunto ou para falar sobre o assunto com autoridade precisa estar casado e não só Precisa viver a experiência prática do do casamento. casamento. Exatamente. E não só considerar ter a idade, Não só considerar ter considerar estudar sobre o assunto, conhecimento. exatamente. Precisa de ter experiência. É isto que eu defendo, sinceramente. E estarmos. Imagina que, pronto, um casal que casou há 1 ou 2 anos, já vi, eu conheço até casais que são noivos, e já está a ensinar outros casais a terem um relacionamento de sucesso.
Por vezes tratam-se de casais que ainda não viveram todas as turbulências que um relacionamento apresenta. E outros casais que lhes seguem já estão a viver algumas que eles ainda não passaram, ok? Mas já instruem outros. Sim, mas voltando ao assunto, eh, eu concordo que a experiência é importante para poder passar o testemunho, poder passar o legado para as outras pessoas. Isso por quê? Porque no mundo de hoje, eu acho que as pessoas estão mais focadas em resultados. Não Exatamente. queremos só simplesmente ouvir você dizer que Exatamente. fez, que faz, que Exatamente. ensina, que não Exatamente. ensina, que tem uma boa técnica, que não tem Exatamente. uma boa É. técnica. Nós queremos ver os Os resultados, Pois é, pois porque é. no final das contas são os resultados que vão dar o maior testemunho daquilo que você faz. E dão autoridade. Eu tenho. É por meio dos resultados que eu obtive em todos os formandos da nossa formação que muitas pessoas hoje me procuram. Tem muitas pessoas que só vieram depois de verem que com alguém que eles conhecem alcançamos bons resultados. Depois deles verem o resultado, disseram, então deve ter algum valor. Se contigo fizeram isso, vou ainda lá ver. E é assim que funciona o mundo. Quando começamos, muitas pessoas descredibilizam-nos, porque esperam algum resultado. E Sim, quando sim. vem resultado, começam a interessar-se de facto. É assim que funciona, exatamente. Sim, porque no Porque os princípio resultados dão-nos autoridade dão para falar do assunto. autoridade, yeah, dão autoridade, dão notoriedade Exatamente. e se tornam referência É. quando se Portanto, fala quem de determinado assunto. Exatamente. Portanto, quem nunca conseguiu pegar num projeto desde a base e lhe fazer crescer até alcançar algum sucesso, não está apto para ensinar outras pessoas a alcançarem sucesso ou a ser mentor de projetos de sucesso, como eu vejo muitos nas redes sociais. Para mim é triste, mas não está. Não está apto. Sim, porque naturalmente nós temos muitas pessoas que tentaram, falharam, mas Agora ensina outras pessoas a fazerem. ensinam outras É, pessoas. Mas exatamente. ensinam o quê? Outras pessoas a conseguirem o sucesso que elas não têm ou a falharem igual elas. Ensina a conseguirem sucesso que elas não alcançaram, Mas se você por meio de mecanismos que elas não comprovaram na sua vida na prática. sim, imagina, você tem técnicas que você usou e falharam e você ensina essas técnicas para outras pessoas. A Certo? consequência, o fim de tudo é que é falhar. Eu acho que a tendência é essa. Porque quando você percorre um caminho que não te leva a lugar nenhum e você vende ou passa esse caminho para as outras pessoas dizendo que elas vão chegar a algum lugar, na verdade não vão chegar a lugar nenhum. Porque é um caminho que Provavelmente. você mesmo já percorreu e você viu que esse caminho, ou seja, o lugar onde você quer chegar pode estar claro na tua cabeça, Exatamente. mas às vezes o caminho que você usa é que não é o caminho certo. Exatamente. Vamos aqui usar a equivalência com a palavra estratégia, técnica, mecanismo. Ok. Okay? Às vezes você quer ensinar alguém a se comunicar melhor, Ok. quer ensinar alguém a falar bem, a demonstrar autoridade na fala, na comunicação, mas você não tem os caminhos certos. Exato. Okay? Então é isso que se vê na maioria das pessoas que ensinam oratória, na tua opinião. O que se vê na maioria das pessoas que ensinam oratória. Na verdade, eu acompanho poucas pessoas que ensinam oratória. Acompanho poucas. E daquelas que eu acompanho, para mim são referência. Okay? São referência. Eu podia mencionar nomes porque eu aprendo muito com eles também. E eu Eu já vi gosto. que você gosta de mencionar nomes, então vamos Gosto. lá, Exatamente. menciona os nomes das pessoas que você E tem. também gostava de comentar sobre um ponto que o digníssimo Antônio levantou, eu acredito que é muito importante, não posso deixar passar, Boa, vamos mas embora. é exatamente. Pronto. Primeira referência para mim é o Dr. Venâncio Vicente. Para além Ok, de ensinar oratória, ele também claramente expande bastante daquilo que é a promoção da ética social nas suas palestras. E eu admiro que ele consegue alcançar os mais altos estratos da sociedade. Ele vai palestrar na sede da Indiama, da Sociedade Mineira de Catoca, da Sonangol, até na Assembleia Nacional já foi palestrar. yeah, eu É, já vi, por exatamente. exemplo, algumas palestras dele Falar dentro sobre da. ética e moral Uhum. para a sociedade. Ele ensina bastante sobre ética, sobre moral e sobre comunicação. E eu penso que são dois elementos, principalmente a ética,
a ética social é um elemento que tem estado em falta, gravemente em falta na nossa sociedade. Então, para mim, ele é a referência número um. Mas falando especificamente de Venâncio Vicente, ele é mais palestrante ou alguém que ensina comunicação? Ok, todas as opiniões que eu vou apresentar aqui são as minhas opiniões. E eu não as vou impor a ninguém. Uhum, Ok, portanto, eu apenas falo no meu ponto de vista. sim. No meu ponto de vista, Venâncio Vicente, ele é, se é mais palestrante, Ou é mais palestrante ou também formador, vamos assim dizer, alguém que ensina comunicação. ele é mentor de comunicação e oratória de alto impacto. Até porque comunicação e oratória abrangem dois conceitos diferentes. Uhum. Venâncio Vicente é mentor de comunicação e oratória de alto impacto, mas ele é mais palestrante, ele dedica-se mais às palestras, pelo que nós temos visto na sua agenda pública, e claramente que eu penso que as suas palestras têm tido um impacto profundo sobre a sociedade. Ele é eu chamo ele, chamo não, ele também considera-se um pregador fora do púlpito. Ok. Exatamente, daqueles que pegam na moral bíblica, na moralidade bíblica e leva para a sociedade muito distante dos púlpitos da igreja. E eu aprecio, admiro muito isso, porque a moralidade, no meu ponto de vista, precisa ser expandida e nós não podemos ou não precisamos, a meu ver, nos limitar ao púlpito para apresentar a moralidade de Deus, apresentar a moralidade que a Bíblia, então, ela ensina ao mundo. Sim, mas isso também é importante, porque a maioria das pessoas hoje encontra-se fora das instituições religiosas, das igrejas. Exatamente. E aqui nós E quando conseguimos você. verificar que o papel social da igreja é bem mais do que, ou seja, é bem mais não, mas para além de evangelizar a sociedade, é também moralizar a sociedade, Ok. que não meramente apresentar a salvação, mas demonstrar à sociedade o que é moralmente errado aos olhos de Deus, de modo a promover a paz, a ética e a convivência saudável dentro da sociedade, ainda que não a conversão seja alcançada na sua totalidade. Ok. Então, nesse contexto, nós conseguimos aqui imaginar que Venâncio Vicente, ele, ah, no meio das suas palestras, ele é alguém que ensina ética, moral e Exato. comunicação para instituições. Para instituições, com certeza. Para É instituições. uma referência. Ele não é um simples coach, no meu Uhum. ponto de vista, não é um simples palestrante que ensina qualquer coisa. Não, não, não. Ele é um exemplo de tudo que ele ensina na sua vida pessoal. E isto lhe dá autoridade para falar daquilo que ele fala. Ok? Ok. É. Claro, acompanho outros como o Dr. Webin, Adilson Camacho, Sandra Mateus. São grandes referências que nós temos. E temos que, de facto, reconhecê-las. E falando ainda sobre um pouco mais aquilo que é o modo como você adquiriu o conhecimento sobre a oratória, como é que foi? Como é que você aprendeu sobre a oratória? Você já mencionou, por exemplo, no início que era um dom natural que você tinha, Exato. mas que depois você percebeu que não devia limitar-se apenas àquela habilidade que você possui, mas que podia fazer uma formação. Essa formação foi sobre oratória ou foi uma formação que ia te dar as técnicas para você ensinar oratória? Exatamente. A formação foi vocacionada ao ensino das técnicas que eu poderia, ou que eu posso, que eu utilizo atualmente para ensinar oratória. Na verdade, eu penso que há diferença entre saber e saber ensinar. Existem pessoas que sabem, mas não sabem ensinar o que elas sabem. Isso é natural. Exatamente, o Yeah. ensino exige metodologia. Metodologias. Portanto, eu comunico como eu comunico hoje há mais de, pronto, há muito tempo, vamos lá. Desde o início da adolescência eu falo assim. Ok. Inclusive, durante a adolescência eu sofri um certo bullying, Uhum. porque diziam-me que eu me amava muito fino. Ok. E Não, tinhas um jeito assim muito chique de falar. demasiado requintado para os meninos daquela idade. Ok. Diziam que eu parecia muito mais velho, Já usavas parecia. termos como no que tange, no que Exatamente. concerne, Imagina um menino de 12 anos a dizer isto. a usar esses termos. Exato, exato. Já falava sobre política,
com os meus pais, meus Ok. tios. Eu sempre cresci Ainda muito jovem. no meio dos mais velhos. Eu sempre gostei de debates, gostei de comunicar, gostei de falar de assuntos complexos como filosofia, política, antropologia, história, religião. Então, era mal interpretado. As pessoas achavam-te um menino prodígio. Não, não, não. Achava-me um menino metido, um menino achado. Achado, ok. Exatamente. Era muito rejeitado na adolescência. Não gostava muito de andar comigo. Yeah, porque a tendência dos jovens é ser mais descolado, né? Exatamente, já Despreocupado eu sempre com fui muito situações do sério, país. muito estratégico, muito metódico, muito concentrado, sempre agi me baseando em regras, em princípios, sempre Ok. defendi princípios, portanto, prontos, não é o natural em um adolescente. Sempre foste alguém muito exato, muito preocupado Muito, com perfeição. exatamente, até certo ponto, até certo ponto. E agora que falamos sobre Portanto, isso, o dom para comunicar nasceu em mim. Eu não ok, aprendi a comunicar como eu comunico propriamente em uma é uma formação de formação, oratória. Eu aprendi, eu desenvolvi esta habilidade naturalmente. ok, Na formação de oratória, claro, eu fui aprender sobre as técnicas que eu posso utilizar para ensinar outras pessoas. E aí, mediante o uso dessas técnicas, desenvolvi o meu método de ensino. ok. Exatamente. Desenvolvi o meu próprio método. E tenho aperfeiçoado ao longo do tempo cada vez mais e mais e mais. Todos os elogios que hoje vejo nas redes sociais, para mim, muitas pessoas dizem que admiram a maneira como eu ensino, são fruto de desenvolvimento contínuo. Ok. Então, É completamente natural. você acredita que a infância que tu tivemos, essa rigorosidade com comunicação, é que levou-te ao ponto onde você está hoje? Eu acredito que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. E quando Deus tem um propósito para nós, para com a nossa vida, na verdade, Ele coloca em nós as características necessárias para que então nós consigamos cumprir aquele propósito no tempo que Ele mesmo traçou, sem grandes dificuldades. Portanto, se Deus quiser levantar um líder, perdão, Ele habilita-o com as características naturais da liderança. Ok. Portanto, eu penso que Deus sempre teve um propósito sobre a minha vida, portanto, concedeu-me os dons e os talentos necessários para que eu alcance este propósito, E ganhaste esses dons ainda quando eras criança, ainda em desde cedo. criança. Eu cresci do jeito que eu hoje sou. Hoje as pessoas aceitam-me mais, amam-me mais por isso. Porque já viveram com essa personalidade tua há muito tempo. Não, 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 não é por isto. Talvez é por causa do crescimento intelectual que atingi, talvez. Ok. Na infância era uma criança e as pessoas não entendem. Talvez por ser já crescido, por ser já adulto, É mais fácil é mais aceitar. fácil aceitar e admirar alguém assim. Uma criança assim não é compreendida. E portanto, esse é um pouco da minha história de vida, na verdade. Ok. Quer dizer, Agora, o que é que você acha? Vamos aqui tocar um ponto sobre o empreendedorismo ok, juvenil. ok, O que é que você acha sobre o empreendedorismo? Por exemplo, tu és um jovem certo, que empreende no ensino de oratória. exato, Então, até certo ponto, tu podias aproveitar essa habilidade que tu tens de comunicação, de saber comunicar com as pessoas e procurar alguma posição, algum emprego, algum trabalho que melhor satisfazesse essas suas capacidades. ok, Poderias, por exemplo, procurar um emprego que podia explorar essas habilidades que você tem e ao mesmo tempo compensar a altura das suas habilidades. exatamente, Mas ao invés disso, você escolheu empreender. exato, Empreender, no caso, no ensino de oratória e comunicação. exatamente, Então, eu já vejo aqui uma tendência empreendedora em exatamente. ti. E eu gostaria de saber, na tua visão, no teu ponto de vista, como é que anda o espírito de empreendedorismo dos jovens atuais? Será que os jovens conseguem
ter essa mesma visão que tu tiveste, de poder explorar uma habilidade que eu tenho para poder empreender e me garantir por conta própria e não simplesmente depender de um emprego ou de um trabalho que alguma instituição pode oferecer para mim? Pois, agradeço pela questão, é bastante pertinente, na verdade. Pronto, eu penso que, a princípio, quanto à questão de se os jovens podem ou conseguem, nesse caso, ou não, conseguem ou não ter esta visão, eu penso que ter visão é do que mais se promove hoje em dia, do que mais se fala nas redes sociais, no E seu as juvenil. pessoas falam sempre que tem que ter Ter visão. visão, ter visão. Portanto, eu penso que ter visão é o mais fácil que existe. É. Penso que quase todo jovem consegue ter esta visão. Quase todo jovem. Inclusive nas redes sociais, o digníssimo Antônio encontra, se pesquisar hoje sobre formações de oratória, vai encontrar variadíssimas formações disponíveis, algumas até de 3, 4 dias que eu critico, mas Condena. E condeno. já vais mencionar daqui a Já pouco vou porque é que mencionar daqui você a pouco. condena formações Exatamente, de 3 a 4 dias. exatamente, Mas não vou cortar exatamente. o teu fio. Então, temos muitas pessoas a ensinar oratória, meu caro. Então, não é muito trabalhoso pensar nisto, ter esta visão. Penso que para o empreendedorismo a visão acaba por ser só o primeiro passo. Ok. A visão, no meu ponto de vista. E mais uma vez eu afirmo, todas as opiniões que eu delibero são minhas opiniões pessoais, não são imposições de conhecimento. Para quem pensa diferente, eu respeito, mas é assim que eu penso até o momento. Ok. Portanto, eu penso que a visão é o primeiro passo para empreender, mas é só o primeiro. Tem muitos outros. Portanto, ser empreendedor é ser criador. Eu penso que, tal como disse a Drácula Funkenda, no mundo existem dois tipos de pessoas. Uhum. Existem os criadores e os consumidores. Ok. Os criadores são aqueles que são reativos face à vida. Os consumidores são ativos face à vida. Os criadores, eles não esperam impulsos da vida, mas eles se auto-impulsionam, impulsionam a própria vida. Ok. Se eles não tiverem milho, eles plantam milho, adubam o solo, regam o milho, depois colhem o milho. E depois os consumidores compram o milho e consomem o milho. Ok? Todo alimento que nós consumimos como consumidores teve um produtor que teve que, durante um determinado período de tempo, plantar, Trabalhar. adubar, trabalhar o solo claramente, regar, colocar o pesticida por causa das pestes que assolam as culturas. Portanto, aqueles são criadores e nós somos consumidores nessa situação. Eu penso que na vida também funciona assim. No contexto atual, No contexto atual, os jovens angolanos têm mais consumidores ou mais criadores? temos mais consumidores do que criadores. Só que, infelizmente, os consumidores querem empreender sem aprenderem a ser criadores. Ou seja, os consumidores querem fazer trabalho de criador, ok? Porque têm visão. Ter Uhum. visão, no meu ponto de vista, não é tudo para empreender. Podemos até ter visão, mas só que para empreender nós Sim. precisamos de desenvolver algumas características que são muito difíceis de se desenvolver. Tal como, por exemplo, o empreendedor precisa de ter espírito de liderança. Uhum. Existem algumas características típicas de um líder que o empreendedor precisa desenvolver, tal como a automotivação. Um líder normalmente não espera que outras pessoas o motivem, ele se autoimpulsiona, tal como, por exemplo, a iniciativa própria. Ok. O empreendedor tem que ser tal como um líder, não espera que alguém lhe motive a avançar, mas ele busca motivação em si e avança. E avança, Porque há sim. momentos em que ninguém acredita na nossa ideia, só nós acreditamos. Se ficarmos à espera que alguém nos impulsione, não avançamos a lugar nenhum. Ou ficamos a reclamar da vida. Meu tio não está a me ajudar, meu avô não está a me ajudar, quando devíamos ser nós a nos auto-impulsionar e ir atrás daquilo que nós sonhamos. Então você acha que é isso que falta para os jovens buscarem um impulso em si mesmos e não dependerem de ajuda externa? Eu penso que, na verdade, todos nós queremos empreender, mas o caminho do empreendedorismo é muito difícil. Não é fácil, como algumas pessoas talvez fazem passar, de que é só acreditar e vai dar certo. Na verdade, há momentos em que tudo dá errado mesmo. E há pessoas que às vezes quando tentam empreender deparam-se com essa dificuldade no meio do caminho e dizem Frustram-se com eu não vou demasiada aguentar isso. facilidade, frustram-se com demasiada facilidade, Yeah, porque o empreendedorismo é para quem é forte, ok. é para quem é líder, não para quem se auto-intitula líder ou lhe chamam líder, mas Cuidado para com o quem microfone.
Ok, obrigado. Estás a tocar para não gerar o ruído. Ok. Não, com as mãos. Mas para quem é líder de facto, Ok? o empreendedorismo é um caminho com muitos espinhos pela estrada, pela frente. Então é para quem tem coragem para encarar os espinhos e força para suportar os espinhos também. Quem é fraco, quem é medroso, quem é pouco resiliente, frustra-se com facilidade e desiste. Yeah. Esta é a questão. Porque os altos existem, mas os baixos também existem, e são muitos. Então, o empreendedorismo é para quem cai, mas consegue se sacudir, ou levantar-se, sacudir e seguir em frente. Não necessariamente esperar uma Esperar uma mão mão que lhe que levante, te esta é a levante. questão. Portanto, Yeah. todos nós hoje em dia queremos empreender, no meu ponto de vista. Isso é muito bom, é uma boa iniciativa. Todos falamos sobre visão, todos estamos a desenvolver visão. Visão. Isto é muito bom. Mas só que a visão precisa de ser acompanhada por força, dinamismo, persistência, coragem. Ter coragem mesmo. Porque há um momento, meu caro, que parece que as coisas não estão mesmo a dar certo. E ninguém dá conta, só nós é que sabemos. Sim. Ok, pronto. Ok. Só nós é que sabemos que as coisas não estão a dar certo, mas nós temos que ter coragem para colocar a nossa roupa bonita e continuar Isso aí. como se tudo estivesse a correr Com a bem. cabeça erguida, o sorriso no Exatamente, rosto. mas só nós é que sabemos que Tipo, não estás a sofrer. Pois é, mas no fundo nós sabemos que o contrato não foi fechado, o Yeah. cliente cancelou tudo, a data de abertura foi desmarcada, o espaço que estava confirmado de repente já não está lá. Ok. Estamos aqui a orar a pedir a Deus um milagre, com fé e avançamos. Yeah. Então, Empreendedorismo é isto, é duro. é Pois perder uma oportunidade de ir atrás de outra exatamente. e usar a experiência daquilo que te fez perder aquele, Crescer continuamente, para você ganhar o próximo. cair e levantar constantemente. Exatamente. Só Mas, que há uma realidade que me alegra e vou já concluir. É uhum, que quanto maior é a taxa de risco na vida, eu vejo que as coisas funcionam assim. Eu enxergo que funciona assim. Quanto maior é a taxa de risco de alguma empreitada, maior é a probabilidade do lucro. É como nas apostas. eu acredito muito nisso. Eu Exatamente. acredito muito nisso porque eu sou alguém que aprecia muito um empreendedor, um bilionário brasileiro, que é o Flávio Augusto. Conheço. E ele menciona muito sobre isso. Ele Esteve no diz, canal Foco em Tempo, não é? Exato. yeah. Ele diz que empreender é aceitar correr riscos. Exato. Porque se o teu negócio ou o negócio que você cria não tem nenhuma margem de risco de dar, de dar errado, então aquele empreendimento não vale a pena. Porque Exatamente. todo empreendimento bom que se preze tem que ter risco. Não tem risco. E você tem que aceitar correr esse risco. Agora, para aceitar correr esse risco é necessário muita coragem. Nem todo mundo tem essa disposição. Exatamente, Nem muita todo mundo tem essa coragem. disposição. É. Mas o que é que você acha? Você acha que para os jovens empreenderem mais ou melhor, depende de alguma política do governo, depende de algum apoio que vem do governo? Porque muita gente ainda hoje se queixa sobre dificuldades que enfrentam por parte de políticas escassas do governo para empreender, por exemplo. Pois é, na verdade, eu penso que, pronto, esta é uma questão bastante pertinente. Eu penso, sinceramente, meu caro, que o impulso inicial para empreendermos não deve depender do governo. No entanto, é papel do governo, claramente, criar todo um cenário que claramente adapte políticas que estejam voltadas à promoção do crescimento do empreendedorismo no seio da nossa população, no seio da sociedade. O impulso inicial não deve depender do governo. Somos nós quem devemos iniciar, somos nós quem devemos começar. Mas existem alguns mecanismos para os quais os empreendedores precisam ter acesso que devem ser promovidos pelo governo, claramente, devem ser promovidos pelo governo. As políticas de facilitação de acesso, por exemplo, a parcerias comerciais, as políticas de facilitação à acreditação, as políticas de facilitação fiscal, por exemplo, as políticas antiburocráticas, como o caso do Simplifica 2.0, são todo um conjunto de políticas que os governos precisam adotar e o nosso igualmente, e tem adotado algumas, mas a eficácia ainda não é aquela que se pretende claramente.
para que então o empreendedorismo como tal surja no meio da população individualmente, no meio da sociedade, no meio dos indivíduos, mas quando precisar crescer, haja um Estado, haja um governo lá que claramente exerce o seu papel nesse processo. Porque o Ok. empreendedor, ele claramente contribui para o desenvolvimento da sociedade. Uhum. E o Estado pode ser, o termo Estado pode ser interpretado em pelo menos duas vertentes, aqui gostaria de apresentar, que são o Estado-governo, o executivo, o Estado-sociedade. Toda a sociedade compõe um Estado. Ok. E o empreendedor, ele acrescenta valores, agrega valores para a sociedade, para o Uhum. Estado-sociedade. Sim. Então, o Estado-governo deve intervir na questão da criação de políticas que, então, permitam que o empreendedorismo tenha bases para crescer, ok? Nós queremos um país onde nós podemos começar alguma coisa pequena e crescer até chegar a certos patamares. Ser uma empresa grande. Exatamente, E é isso que nós queremos aqui levar para vocês, exatamente. essa perspectiva de que é É possível possível. Nós empreender de queremos pequeno. superar a perspectiva, a Yeah, visão de que yeah. só chega lá quem é filho da família X, Olha, é descendente de Y ou quem Zé, herdou. Não, uhum. não, não, não. Nós queremos pensar que É nós podemos possível começar de baixo e construir, crescer. yeah, construir um legado, Exato. construir um negócio grande, mesmo começando de pequeno. Pequeno. E como você já disse, como você já mencionou, existem um todo conjunto de fatores que levam a esse caminho. É preciso ter Exatamente. coragem, é Exatamente. preciso ter disposição para correr Exatamente. riscos, porque todo mundo que pensa grande vai se tornar grande. Yeah. Acredita nisso? Eu acredito nisso, porque Ok. quando você pensa grande, você constrói o caminho para chegar até onde você quer chegar. Ok. Tá a ver? Eu falo isso por experiência própria. Ok. Eu penso grande, Ok. então eu acredito que eu vou ser grande. Ok. Por quê? Porque eu tenho o trajeto. Eu acho que empreender ou começar um negócio não é apenas pensar no princípio, pensar no início. Essa é a questão. Eu tenho que pensar no princípio, no meio e no fim. Exato. Por quê? Porque o princípio é o que vai me lançar para o mercado. É o que vai me tornar empreendedor. É o que vai dizer, olha, o Antônio tem esse empreendimento. Aquele negócio que está aí é do Antônio. Aquele é o princípio. Mas o meio é o que? É o desenvolvimento. Como eu vou desenvolver esse projeto? Esse negócio? E o fim é o quê? O fim é onde eu quero chegar. Qual é o patamar que eu quero atingir? Exatamente. Então eu tenho que ter tudo isso estudado. Exato. Para eu conseguir, na realidade, ser grande. Pensando grande. E nesse contexto, você acha que o clima político atual é favorável para empreendedores se tornarem grandes? Pronto, eu penso que existem muitas barreiras atualmente. Existem muitas barreiras. Pronto. Existem muitas Existem barreiras. muitas barreiras para os jovens conseguirem subsair, para conseguirem viver e crescer dos seus próprios negócios. Isto quanto às políticas adotadas pelo nosso executivo. Penso que, sinceramente, existem ainda algumas barreiras. Existem, claramente. Existem algumas Vamos, por barreiras. exemplo, falar sobre legalização e constituição de empresas. Pois é. Este é um. Existem muitos jovens que têm negócio, têm um pequeno empreendimento, mas que não são legalizados. São negócios, por exemplo, eu não sei qual é o termo certo que se usa, mas são negócios sem papelada, sem Exatamente. São documentação. negócios que ainda não estão legalizados. Não E têm respaldo jurídico. eu já tive aqui um convidado no podcast, no Coffee Break Podcast, o Lúcio Branco, e ele contou um pouco sobre essa história, essa experiência, e eu me lembro disso quando faço esse tipo de perguntas. Me lembro É, disso. exatamente. Na verdade, para fazer negócio em Angola, nós precisamos de saber fazer negócio do jeito angolano. Pois é. Mas como é que é fazer negócio do jeito O angolano? jeito angolano é justamente este. Existem pessoas aqui que têm documentos, mas não têm empresa. Empresa, Eu ok? tenho uma empresa, eu sou um dos donos de uma empresa constituída legalmente. Ok, Sou um dos sócios maioritários, ok, ok? ok. Mas nós ainda E não esse, e, começamos. esse, e esse exemplo que nós queremos levar para os jovens não é apenas Exatamente. abrir o teu negócio
é também ter aquela documentação em dia para você conseguir fechar contratos. Por exemplo, há empresas que só Mas fecham contrato permita-me contigo. só Uhum. terminar. É, fazer negócio do jeito angolano é saber fazer do jeito que funciona em Angola. Ok, Não, se nós tentarmos seguir todos os modelos do Ocidente, todos os países ocidentais alheios à nossa realidade, teremos insucesso, meu caro. Aqui em Angola, conseguir legalizar negócios por vezes é muito difícil. É um canal bem burocrático. Nós, a nível da nossa empresa, por exemplo, estamos atrás de uma licença de exploração há muito tempo. ok. Está a ser um processo difícil, é gastante lidar com certas instituições públicas. Uhum. A administração do Estado, só misericórdia de Deus. É. Portanto, em algumas situações, se nós esperarmos simplesmente conseguirmos os certificados, conseguirmos as licenças, conseguirmos toda a documentação necessária, conseguirmos, quem sabe, um financiamento creditado por um banco ou instituição financeira de gênero, não, ficamos sem avançar. Existem muitas situações em que grandes empreendedores aqui na nossa realidade tiveram que começar o negócio e depois ir atrás do documento para o negócio. Ok. Este é o jeito angolano. Este é o jeito angolano. Porque, por vezes, conseguir tratar de documentos, legalizar o negócio, é bem dispendioso, é bem burocrático, é mesmo difícil. Eu falo por experiência própria, eu tenho Ok, vivido esta realidade. ok. Portanto, para quem não tem ainda a possibilidade de legalizar-se na totalidade, no meu ponto de vista, deve avançar. Deve avançar Avança com como empreendimento, pode, avance vai com como pode, pouco. exatamente, e se organize ao longo da caminhada, Ok, ok. porque é difícil, meu caro. As nossas políticas administrativas, a nível das instituições públicas, ainda não nos facilitam mesmo. Temos que ser sinceros. Isso é uma realidade, é uma dificuldade. Mas como eu estava a mencionar um tempo atrás, eu dizia que ter documentação é importante, Com porque certeza. às vezes para você conseguir fechar um contrato grande ou fechar um contrato com alguma empresa, uma outra empresa ou Certo. alguma outra instituição, isso só é possível se você tiver uma empresa legalizada. Yeah. Muitas das vezes, quando você é um técnico ou tem um pequeno negócio, mas não tem uma empresa legalizada, isso pode servir de barreira para você conseguir Exatamente, contratos, exatamente. né? Para você conseguir prestação de serviço. Exatamente. Portanto, quando nós começamos a compor um negócio, após nós atingirmos algum nível de crescimento, a legalização é mais do que necessária. Mais Exatamente. do que necessária. Mas exigir a pequenos empreendedores que estejam já completamente legalizados, completamente credenciados por todas as instituições, Documentados. que é exatamente completamente documentados por todas as instituições públicas de direito, é um bocadinho injusto, Ok. porque é muito difícil. É muito difícil. Para um pequeno empreendedor, pode levá-lo à falência, lidar com a burocracia da administração do Estado, da AGT, de outras Yeah. instituições afim, pode levá-lo à Yeah. falência. Infelizmente, eu costumo ver É muitas necessário empresas crescer, é, a serem fechadas, exatamente, a serem taxadas por conta dessas dificuldades. exatamente. E Empresas de médio porte, não, não é? médio porte, não estamos É. a falar de empresas grandes, estamos a falar mesmo de empresas pequenas que estão a vir para sobreviver, para se manter no mercado, mas Pois. que, Nós aqui estamos a falar de empreendedores iniciantes. yeah, Pois. yeah, Há que ser sincero com relação a certas realidades e não passar ideias ilusórias às ilusórias. pessoas Sim, também. sim, sim. Então, é disso que se trata quando a gente fala sobre negócio, sobre empreendedorismo. Aqui no Coffee Break, vou pedir um especial favor a você que está nos assistir nesse momento. Se não nos segue, nos siga nos nossos canais, na nossa plataforma, Coffee Break Podcast no Facebook. Siga, partilhe, comente, deixe o seu like. Coffee Break Podcast no YouTube, subscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, comente e nos diga como nós podemos fazer para melhorar o nosso conteúdo e para tornar você que nos assiste mais confortável, ok? Porque você que nos assiste às vezes pode
olhar e detectar alguma coisa que te tira o conforto. Então, quando você partilha conosco essa tua opinião importante para nós, então nós conseguimos melhorar e mudar para que você se sinta mais confortável ao nos assistir. Então, vamos aqui continuar a nossa conversa, Alessandro. Estamos já na nossa reta final, nós já estamos aqui a conversar há um bom tempo. Está a ser uma boa conversa. Eu, por exemplo, Exatamente. estou a gostar bastante dessa experiência que tu estás aqui a passar para nós. Então, existe algum formador angolano de oratória? Olha, essa pergunta até é uma pergunta que eu alistei, mas eu me lembro, não você me fingir de despercebido, já falaste de Fernando Vicente, não, Venâncio Venâncio Vicente. Vicente, É. desculpa, Venâncio Vicente. Eu ia perguntar se existe algum formador de oratória, algum profissional de oratória que você admira, que você recomenda. É o que eu mais admiro. Dr. Venâncio Vicente Venâncio é o que eu Vicente. mais recomendo. Claro que não é para o bolso de todo mundo, mas pronto. Acredito que é o melhor que nós É temos. alguém que tem bons ensinamentos e que pode Penso que é o melhor. capacitar. Eu penso que ele é o melhor. Pois é, a maioria dos que estão a fazer isto, que estão a enverdar por este caminho, seguem o exemplo dele. Ok, Admiro bastante o mais velho e recomendo ele, com boa, certeza. boa. Então está aí a recomendação de um profissional que entende sobre o assunto. E eu, aqui, pessoalmente, vos recomendo Alessandro Leite. Quem deseja aprender sobre oratória, quem deseja aprender a se comunicar melhor, minha recomendação, Alessandro Leite. Vocês podem entrar em contato com ele a partir dos seus canais, né? Vais aqui dizer, Exatamente. né? Academia Grande Locos, tens algum Exato. canal que pode facilitar as pessoas te contactarem? Temos um canal. Havia um assunto que eu era suposto falarmos, não sei se ainda é possível ou Sim, não, sim, sim. que tem que ver com a realidade de algumas formações de oratória hoje em dia. Ah, ok, 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 ok. Exatamente. Boa, boa. Já estava a me esquecer, ainda bem que tocaste nesse ponto, obrigado. Exato. É sobre a questão da duração, né? Duração e qualidade em si, pois, pronto. Ok, Pronto, eu encaro com preocupação uma realidade que nós hoje encaramos, que nós hoje enfrentamos com relação ao ensino da oratória, que pronto, parece que para ensinar oratória basta ler um livro bonito, decorar uma frase bem trabalhada, colocar uma gravata, um fato bonito e vir às redes sociais falar que eu sou formador de oratória. ok. Exatamente. Portanto, ou até mesmo ter uma boa dicção. Falar bonito. Exatamente, ter uma dicção trabalhada. Pronto. Não tenho nada contra quem faz isso. Existem ainda até mesmo as formações de oratória intensivas de curto prazo que hoje expandem-se grandemente pelas redes sociais. Ok. Eu vejo formações de 3 dias apenas. Você acha possível aprender, dominar oratória, a arte de falar em público em 3 dias? Eu acho que depende da situação, mas na maioria dos casos não. Formações de oratória de 3 dias a 50 mil kwanzas, eu vejo. 4 dias, 80, já vi. 5 dias a 25, 30, 40 mil kwanzas. Ok, as pessoas estão a ser enganadas, infelizmente. Estão a ser enganadas. Na verdade, a oratória engloba a nossa habilidade para falar em público. Normalmente quem fala de oratória também acaba por falar de comunicação, porque a fala envolve com o elemento Comunicação. da comunicação em Ok. si. Portanto, a nossa habilidade comunicativa ela é desenvolvida ao longo de toda uma vida. O Antônio tem mais de 20 anos hoje. Quer dizer que nos últimos 20 anos da sua vida esteve a desenvolver a habilidade comunicativa da qual se serve hoje e utiliza. Eu, como formador de oratória, ao receber o Antônio na minha formação, terei como desafio modelar ou ensinar o Antônio a modelar esta habilidade comunicativa da qual se serve hoje. Boa, boa. Este desafio, claramente que não é Pode ser fácil. cumprido em 2, 3 dias? Eu penso que não. Nós não vamos modelar uma habilidade comunicativa que foi desenvolvida ao longo de mais de 20 20 anos em 2 ou 3 dias. Com 3 ou 4 horas de aula. E um absurdo que eu vejo nestas formações, peço desculpa, mas é um absurdo mesmo, ok? Termos um auditório
com mais de 40 pessoas A pagarem a 50 mil pagarem kwanzas. 50 mil kwanzas para uma formação de oratória de 3 dias ou 4, onde eles vão ficar lá durante 3 ou 4 horas a ouvir o formador a falar. Muitos saem de lá sem sequer terem uma oportunidade de irem diante do auditório para falarem. Ok. O que é um absurdo, porque o segredo para aprender a falar bem em público é falar em público. Tem que enfrentar o público. O Tem que... segredo para desenvolver uma boa oratória é a prática. Todas as técnicas de conhecimento que nós, os formadores de oratória, passamos, elas só produzem efeitos de facto nas vidas de quem participa destas formações quando elas aplicam na prática. Fora disso, não produzem resultados. A oratória não se aprende na teoria. Não é ler um livro sobre oratória que vai ajudar você a aprender a comunicar bem. Esqueça isso. É praticando, de fato. Ok. Quer falar bem em público, vá falar em público. Fora disso, não funciona. Então, eu penso que essas formações de oratória de curto prazo que se têm expandido por entre os nossos líderes sociais são desonestas, são desonestas. E muitos vêm dizer, olha, eu vou ensinar você a falar bem em público em uma semana, em duas. Não é honesto. É publicidade enganosa. Em 2 dias, 3 Em 3 dias. dias. Eu vou ensinar para você o gatilho que vai fazer você desenvolver uma dicção perfeita em uma semana. É um gatilho mental, que é o gatilho da facilidade. As pessoas movem-se por aquilo que é fácil. Ok. Então é um gatilho de manipulação mental, que eu estudo Então, bastante em retórica. o ponto é, desculpa, as pessoas também não têm muito tempo para se dedicar a sentar e fazer formações por causa talvez da correria da vida, das atividades. E quando elas veem uma formação que é só de 2 dias, 3 dias, parece o ideal para mim. Não vou perder muito tempo na formação e também vou aprender o que eu preciso. Ok. Vou completar um vazio que existe dentro de mim sem gastar muito tempo. Se bem que vai custar um pouco, estás a ver, uns bons 40 mil kwanzas. Ok, vou falar da minha experiência pessoal. Eu contei que quando iniciei a formação eu lecionava em uma semana. Eu verifiquei que em uma semana os resultados alcançados não Favoráveis. eram favoráveis, mas não eram. Eu pensava que ainda podíamos mais. Ok. Prolonguei para 2, mas verifiquei que em 2 semanas, tendo aulas todos os dias, não alcançava os melhores resultados porque a oratória é mais prática que teórica. Então as pessoas precisam de praticar e precisam de tempo para aplicar os conhecimentos práticos na sua fala constante, cotidianamente. Portanto, eu decidi então prolongar para um mês só aos finais de semana. E os resultados foram muito melhores. Ok. Uma semana de intervalo de aula. Nesse caso, cada participante tem uma semana de intervalo ou uma semana inteira para colocar em prática na sua vida cotidiana o conhecimento adquirido na aula de sábado ou de domingo. Ok. Agora eu prolonguei para 2 meses, com o intervalo de uma semana entre uma e outra aula. Ok. Os resultados agora são muito melhores, meu caro. Eu tenho aqui no telefone registrados muitos testemunhos. Muitos testemunhos. Testemunhos excelentes, que também me marcam. Também te deixam assim, uau. Uau! Afinal consigo ensinar isso a alguém. Também não sabia que tem essa capacidade. Então, é graça de Deus. Portanto, eu penso que as formações de oratória de curto prazo têm uma taxa de obtenção de resultados bastante limitada. Então os resultados são melhores quando a gente dedica mais tempo Mais tempo à estudando, prática, exato. praticando, Exatamente. do que simplesmente se preocupar em passar de uma turma para outra, Exatamente. angariar lucros e Exatamente. não ter resultados, Exatamente. resultados bons o suficiente para aquilo que a gente ensinou poder desenvolver ou ter Exatamente. sucesso ou ter resultado com a comunicação. Com certeza, com Yeah. certeza. Com certeza. Há outra questão que eu também verifico que hoje em dia causa confusão na mente de muitas pessoas. Uhum. Eu gostava de aqui realçar, se me permitir. Temos tempo para isso. Exatamente. Muitas pessoas têm feito confusão entre os conceitos de palestra, workshop, formação e treinamento. Exato. E mentoria também. Pronto, aqui acrescento mentoria. Palestra, workshop, formação, treinamento e mentoria. Ok. Tem havido muita confusão nas mentes das pessoas com relação aos conceitos de cada um desses termos. Que eu gostava de aqui claramente desmistificar, porque eu penso que o conhecimento liberta. Então vamos lá libertar um pouco de... libertar algumas mentes pelo Algumas conhecimento. mentes. Boa.
Uma palestra é um encontro em que um orador discorre sobre um assunto, abordando, seja simplesmente a base de forma rasa, ou desde a base até o topo, mas claramente em um período de tempo limitado e, consequentemente, de uma maneira limitada. Ok. Ele não Uma, fala tudo. não fala tudo, fala só o que é suficiente para chamar a atenção, para despertar a mente das pessoas. Portanto, uma palestra serve para isso, para apresentar o básico de um assunto. Um workshop, tal como o nome já diz, do inglês workshop, oficina prática, traduzido para português, Ok. é um encontro em que um orador reúne-se com claramente participantes que procuram ou que têm como propósito aprofundar na prática um determinado assunto que eles já dominam na teoria, ok? Ok. O Ok. workshop é determinado para quem já tem conhecimento teórico e pretende aprofundar-se na prática. Boa, boa. Um treinamento é uma formação, é quase o mesmo que uma formação, só que o treinamento está mais voltado à prática, daí o nome treinamento, Uhum. diferentemente de um curso como tal, uma formação. A formação, ela é um curso como tal, é profissionalizante, Sim. exatamente. Normalmente a formação engloba aquele modelo tradicional que nós bem conhecemos, em que o indivíduo vem, assiste à aula, e a aula consiste em ditar matéria, explicar matéria. O que Então dif... é toda uma base de ensino e aprendizagem. Exatamente. O que difere a formação do treinamento é claramente o teor prático. O treinamento é mais prático que a formação, mas um treinamento é uma formação, é um curso. Portanto, para quem quer profissionalizar-se em um assunto, deve fazer uma formação Ok. com um treinamento prático, se já tiver conhecimento teórico. Teórico. Para quem pretende claramente aprofundar a prática ou aprender conceitos mais profundos sobre um assunto que ele já domina na base, deve participar em workshops. Workshop. Para quem pretende apenas ser despertado sobre a importância de algum assunto, ok? Ou aprender, vamos lá, aquilo que pode lhe despertar dentro daquele mesmo assunto, deve participar em palestras. Portanto, você não vai aprender a falar em público, ou você não vai sair um bom orador de uma palestra sobre oratória. Não funciona. Um workshop sobre oratória não é destinado para pessoas Que não dominam. que não sabem o básico sobre oratória, que ainda não tiveram contato com o assunto. Não. É para profissionais que já trabalham com comunicação. Para eles irem lá aprofundarem seu conhecimento sobre o mesmo. Para quem não sabe falar em público ou pretende ter o primeiro contato com conceitos e conhecimentos sobre oratória, deve fazer uma formação, um curso, e não um workshop ou assistir a uma palestra, porque Esperar é sair insuficiente. É, daí esperar sair alguém daí, certo, que domina a arte de certo. falar em Não público. funciona, não funciona. Exatamente. Então, E uma recomendável. mentoria, permita-me só Ah, concluir. mentoria, A ok, ok. mentoria, exatamente. A mentoria é um processo em que alguém experiente em um determinado assunto orienta uma pessoa desde a base até ela atingir um certo nível de desenvolvimento. Ok. A mentoria é pessoal ou personalizada, ela é dirigida para alguém. Uhum. Mentoria é um processo em que eu, por exemplo, oriento o digníssimo Antônio desde o início até o digníssimo atingir um certo nível de De crescimento crescimento. e aí eu oriento pessoalmente, Ok, ok? E aí depois dispenso o digníssimo. Isto é uma mentoria. ok. A mentoria funciona em diferentes fóruns da vida, tal como, por exemplo, Moisés foi mentor de José. Moisés mentoriou José na liderança, ensinou José a ser líder durante muito tempo. Ok, ok. Depois, quando Deus chamou a Moisés, José então sucedeu na liderança do povo de Israel, conduzindo-o então à terra prometida. E é assim que funciona. Então, é bom entender cada um desses É bom, pontos é bom. para não esperar e É aprender sobre exatamente, oratória em um exatamente, workshop, em uma palestra, exatamente. quando devias começar em uma formação se você é alguém que nunca teve contato com o Exatamente, assunto. exatamente. Agora, depois de fazer a formação, depois de passar por uma formação, pode já ir em um workshop, É, para depois de aprender com fazer, pessoas mais experientes. ou até mesmo fazer uma formação de oratória e comunicação de alto impacto, Ok, que é ok. aquela que é promovida pelo Dr. Venâncio Vicente, Boa, que é boa. dirigida para pessoas que não pretendem apenas aprender a falar bem,
mas pretendem aprender a utilizar a arte da fala para engajar certos públicos específicos, Uhum. como pessoas que fazem palestras para grandes números de pessoas, pessoas que falam para entidades protocolares, por exemplo, ok? Aí elas aprendem oratória de alto impacto. Uma pessoa Bom, que nunca aprendeu o básico da oratória, não é recomendável que vai fazer oratória de alto de alto impacto, impacto. onde vai aprender sobre locução de voz, por exemplo. É mais complexo, é mais profundo. Portanto, é justamente isto. Então estão aí os pontos que você pode se situar caso deseje aprender sobre qualquer assunto, né? Não Exatamente sobre necessariamente qualquer sobre assunto. oratória, mas se no caso você é alguém que deseja aprender oratória, tem aí os pontos onde você pode começar, pode fazer uma formação de oratória, depois workshop, depois palestra, depois mentorias e então fazer uma oratória de alto impacto para aprender a comunicar melhor grandes massas, né? Estou Exatamente. aqui a Em falar ambientes em específicos. ambientes específicos, Exatamente. né? Palestrar para o presidente da República e outras entidades. Então, estava a falar sobre como as pessoas podem entrar em contato contigo, caso alguém deseje aprender oratória com Alessandro Leite, como pode entrar em contato, como pode te contactar, se existe algum número telefônico, alguma página, alguma rede social. Exatamente. Para entrar em contato com o nosso projeto, na verdade, só precisa de investigar no Facebook, pesquisar por Academia Grandílocos. Grandílocos, ok? O termo grandílocos quer dizer uma pessoa que usa termos caros, termos requintados e gaba-se disso. Ok, Exatamente. Então só precisa investigar pesquisar por Academia Grandilo no Facebook ou entrar em contato com o terminal telefônico 948-813-493, ok? Que é o terminal do nosso WhatsApp, neste ok, caso, ok. nosso WhatsApp empresarial. Então estamos disponíveis. Pode ainda entrar em contato comigo enquanto fundador nas minhas redes sociais, Uhum. Alessandro Leite no Instagram, Alessandro Leite no TikTok, Alessandro Leite no Facebook. No Facebook. Exatamente. Ok, então estão aí os contactos para quem deseja entrar em contato com Alessandro Leite e tornar-se um grandíloco. Um grandíloco, exatamente. Hoje em dia as pessoas tratam-me por Doutor Leite. É, quase todo mundo, Doutor Leite O daqui homem e dos dali. termos caros. Então, para aprender esses termos requintados, esses termos bem posicionados no momento certo, na hora certa, de forma certa, a Academia Grandilo é o recomendável para si, para poder aprender oratória com os melhores, né? É, exatamente. E ainda mais se reside no Ecole Bengo. Ok. Mas eu Nesse gostava momento ainda. estão localizados apenas no Nicole Bembo? Temos duas turmas aqui no Ecole Bengo. Amanhã vamos abrir Pronto, vamos ter duas a partir de amanhã Ok, aqui. E temos uma turma em Viana já ok, também. ok. Estamos a expandir, A expandir com certeza. e com certeza depois vão chegar em outras localidades, Exatamente, este é o nosso foco. né? Quanto Ah, maior o pedido, imagina que nesse momento que já deste o contato destas redes sociais, das pessoas do Benfica, por exemplo, comecem já a te solicitar, olha, nós também queremos falar bem, queremos aprender oratória. Já pode abrir uma turma, podíamos, só precisaríamos de uma parceria para encontrarmos um espaço ok? e aí podíamos, porque pronto, no Não, empreendedorismo cresce-se fruto de parcerias isso já mesmo. é o teu lado do empreendedor a trabalhar. Você Exatamente, ia já saber como exatamente, vais cozinhar exato, aí. Epá, tem pessoas aí interessadas. Então você vai estudar as viabilidades, o certo, espaço, a localidade. Aí seria já o teu empreendedor interior a fazer os acertos exatamente, para você realizar certo. a necessidade dessas pessoas. Temos também disponibilizado capacitações em comunicação adaptada ao contexto da comunicação e imagem institucional para instituições, para empresas. Tivemos em Ok, tempos a capacitar os funcionários do Instituto Maria Augusto, por exemplo, ok, ok. neste fórum. E pronto, tem sido uma bênção. Em breve estaremos também aqui na Fábrica Popular, exatamente, Ok. no próximo ano, no início do ano, entre janeiro e fevereiro. E tem sido uma bênção, graças a Deus.
Boa, Isso é boa, mesmo isso. boa. E vai dar tudo certo, nós É. acreditamos nisso. Eu gostava também de realçar uma questão, se me Uhum, permitir. sim. Eh, Na verdade, pronto, hoje em dia temos promovido bastante a ideia de que falar bem é importante, falar bem é uma habilidade que o mercado de trabalho atualmente exige de nós, isto é uma verdade, mas eu penso que não precisamos apenas de jovens que falam bem, visto que estamos a falar de jovens empreendedores. Empreendedores, ok? Nós precisamos de mais, no meu ponto de vista, precisamos de mais do que jovens que falam bem. Falar bem é bom, é necessário, mas no empreendedorismo não basta só falar bem, Basta. é necessário falar e fazer. Sim, 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 sim. Tá Olha, falar, esse, tá esse fazer, ponto, deve ser seguido. esse ponto eu concordo, Exatamente, porque a ação é o mais importante, exatamente. né? A ação é o mais importante. Fale bem, mas Falar faça também. e fazer. Sim, sim, falar Exato, e fazer. Eles casam, né? Quando você exato, casa os dois, se você for empreendedor, fala e faz, então você consegue realizar, você consegue ter resultados, você consegue evoluir, é. desenvolver como empreendedor. Então não queremos só teoria bonita, não precisamos só de teorias bonitas, mas de práticas concretas que fazem a diferença na sociedade. Ok. Exato. E uma boa comunicação pode te facilitar muito, por exemplo, em conseguir contratos com empresas, vender uma ideia, vender um projeto. Porque quando você chega para apresentar um projeto para um executivo, você Exatamente, tem que saber conquistar com a exatamente, fala, com a tua exatamente. comunicação. Então, a habilidade da comunicação chega a ser muito importante para quem é empreendedor, para quem Uma deseja das mais empreender, importantes, na verdade. para quem deseja crescer e criar uma rede, né, de conexões com grandes personalidades. Yeah. Porque a Estabelecer o comunicação abre essa porta para ti networking, também. com certeza. Networking, uh, Existem muitas pessoas que muitas vezes só ignoram-nos porque nós não falamos com a autoridade, por exemplo. Quando nós queremos certamente. falar com alguém, por exemplo, já começamos com um pedido de desculpa. Já damos a entender que o que vamos falar não é importante. Não é Perdemos a importante. autoridade, certo? Ok. Desculpa só, quero só. A pessoa aí já pensa que não vai vir nada de Não importante. vai ver, yeah, É yeah. diferente de começarmos a dizer, por exemplo, permita-me, que tem um assunto que gostava de abordar consigo. Uau. É diferente do. Desculpa só, quero só falar contigo. Perdemos a autoridade. Perdemos a autoridade, quer dizer, Imagine no meu executivo. epa, você Exatamente. já perde a oportunidade de É, apresentar é. aquele grande projeto que você. Porque você se desculpou pelaquilo que ia falar. O que já dá a entender que não tem importância. Você pediu desculpa. Ok, Exatamente. ok. Então, quando você desculpa, não, faz todo sentido. Com certeza. Faz todo sentido. Porque se você pede desculpa por incomodar a pessoa com aquele assunto, quer dizer que é um Por assunto, incomodar. Quer dizer que é um assunto que que é um assunto incomoda. que te incomoda, que E a não. ideia que nós devemos transmitir ao vender, quer a nossa ideia, quer a nossa imagem, é de que o que nós vamos anunciar não incomoda, Ok, mas sim de que a pessoa precisa, precisa vai ouvir. lhe acrescentar algum valor. Ok, ok. Então, quando pedimos desculpa, já desvalorizamos-nos e perdemos a Uhum. autoridade. Yeah, yeah, Este e yeah. muitos erros têm matado a nossa autoridade ao longo da comunicação. Não, faz todo sentido. Faz Exatamente. todo sentido. Agora que eu penso nisso, yeah, eu vejo que faz todo sentido. Temos partilhado desses conhecimentos na nossa formação. Isto aqui já não é só oratória, é comunicação em si. Ok, Exatamente. Porque oratória é apenas falar em público, ou a habilidade para falar em público. E a fala corresponde apenas ao aspecto, ao elemento mecânico da comunicação, visto que a fala corresponde à emissão de sons por meio das cordas vocais. das cordas E vocais, pronto, exato. se irmos na física, na física nós definimos som como sendo um conjunto de vibrações que se propagam no ar, Uhum. nas partículas do ar em todas as direções. Ok. Exatamente, definição da quinta classe. Então, para além da fala, existem outros elementos que são necessários para que haja comunicação. Então, pronto. Então é isso, Elisandro Leite teve já aqui a demonstrar um pequeno resquício daquilo que é a formação de oratória na Academia Grandílocos. Não se desculpa quando vais começar uma Ah, abordagem. desculpa. Isso vai desvalorizar aquilo que você vai, Tira toda a autoridade. yeah, aquilo que você vai dizer. Então, comece com mais autoridade, usando termos previamente elaborados, estudados, preparados, que vão, em vez de tirar a atenção de quem vai te ouvir,
vai prender a atenção de quem vai te ouvir. Exatamente. Vai querer saber o que é que você vai dizer. Então, obrigado pela presença, Alessandro Leite, grande Agradeço pelo camarada. convite, meu Foi bom mano. fazer esse podcast contigo. Eu acredito que todo mundo que nos assistiu lá do outro lado gostou e conseguiu aprender algo com a tua experiência, com aquilo que você comunicou aqui hoje. Então, Permita-me só obrigado. também realçar que Uhum. hum, Antônio Simão é meu amigo. É meu amigo e eu apoio as iniciativas dos meus amigos, mesmo desde pequenas. E Ok, esta iniciativa, a criação desse podcast, ok. parte de um grande pensamento. Sim, De um sim. grande pensamento que claramente vai levar este projeto a tornar-se grande. Boa, boa. Vejo no Antônio um grande visionário, alguém que crescerá bastante, jovem de uma estirpe diferente daquela que é a maioria composta pela juventude daqui do quilômetro 44. E, claro, minha nota de louvor para este projeto. O Coffee Break Podcast certamente vai crescer e daqui a uns anos eu terei o prazer de dizer que fui um dos primeiros que apoiou esta Esta iniciativa que hoje é grande, iniciativa, exatamente. yeah, fazendo parte, Exato, participando e partilhando experiência. exatamente. Porque é isso que eu costumo dizer sempre, nós buscamos experiência, porque é bom quando a gente aprende usando a experiência de outras pessoas para incorporar no nosso próprio cotidiano e realizar os nossos projetos, os nossos objetivos. Então, foi isso que Alexandre Leite trouxe, uma experiência que nós gostamos. Obrigado, meu grande amigo. Foi bom fazer esse podcast. De novo, repito. E vou terminar fazendo essa recomendação para você. Se você não nos segue, nos siga, ajude o nosso projeto a crescer, o nosso podcast a crescer, porque quanto mais você partilhar, se você subscrever, então o nosso conteúdo vai ser entregue a mais pessoas e nós vamos conseguir moldar mais mentes, nós vamos conseguir fazer com que esse conteúdo alcance o público que nós queremos alcançar. Então, fique conosco. Foi o nosso último podcast de 2025. Nós voltamos em janeiro. Estamos aí numa fase em que as pessoas estão atrapalhadas com a passagem de ano. Então, nós não queremos criar mais atrapalhação. Por isso, nós vamos parar a nossa realização e voltamos em janeiro com mais conteúdo, com melhores convidados. Você já sabe, aqui no Coffee Break Podcast, as melhores ideias são desenvolvidas com as melhores conversas.